A paz do Senhor. Hoje, mais um dia com o nosso devocional Café com Deus Pai. O nosso título do devocional hoje diz que é para abandonar a escassez. Então, abandone a escassez. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Desde o momento em que acordamos pela manhã, fazemos escolhas. Na vida, esteja certo de que o que vai mover você para o propósito é a sua decisão. Você não nasceu por acaso, você nasceu para um propósito maior do que você, seus planos e seus projetos. Quando você entender isso, será libertador, porque acabará vivendo uma vida diferente, uma vida centrada em Deus. As escolhas, muitas das vezes, a gente acaba culpando Deus, falando: Deus quis assim. Foi Deus que quis assim. Não, tem coisas que nós mesmos escolhemos. E quando nós mesmos escolhemos, não dá certo. Por isso que nós temos que acordar pela manhã e deixar com que Deus faça as escolhas dele para as nossas vidas. Devemos colocar, entregar os nossos dias. Eu venho falando isso com frequência aqui, de estarmos colocando o nosso dia nas mãos do Senhor, para que venha a ser feita a vontade dele nas nossas vidas e não a nossa. Às vezes a gente acorda e já decide o que vai fazer. Vou fazer isso, aquilo, não sei o que, vou sair, Tem coisas que não é para fazer. E quando tem algo que incomoda, dizendo, você sente que não é para fazer, não faça, porque alguma coisa ruim pode acontecer. Eu vou te ser bem sincero, isso aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu senti realmente que não era para fazer uma coisa, eu acabei fazendo, e aquilo me trouxe uma consequência enorme, que prejudicou muito a minha vida, prejudicou muito o meu emocional. E então nós temos que ter muito cuidado e entregar o nosso dia, a nossa vida nas mãos do Senhor, porque os propósitos que o Senhor tem para você, tem para mim, é muito melhor do que os nossos planos, do que tudo aquilo que a gente planeja. Mas quando a gente entrega, quando a gente coloca o Senhor no centro das nossas vontades, entrega o nosso dia nas mãos do Senhor, pode ter certeza que tudo acontece com tranquilidade, acontece com uma paz, as coisas dão certo. Então, a gente tem que entender, sim, que precisamos ter e viver uma vida diferente, centrada no Senhor Jesus, centrada em Deus. Entre uma vida rasa, fadada à escassez, escolha viver para a grandeza. Quando você entende isso, passa a viver no Espírito, não mais na carne, pois a vida carnal é uma vida pequena e fadada a um propósito temporal, ao passo que uma vida no Espírito é uma vida plena, guiada pelo mover de Deus, em direção ao propósito eterno do Senhor. Foi o que eu acabei de falar. Que quando nós colocamos, entregamos os nossos dias para que o Senhor venha tomar a direção, venha estar na frente, no controle de tudo, a gente vive o propósito do Senhor. A gente vai viver muito bem, a gente vai viver feliz, a gente vai viver em paz.
Alguma vez você já se esqueceu de colocar para fora o lixo que é produzido na sua casa para que a empresa que faz a coleta o recolhesse? Ou quem sabe houve um feriadão e eles acabaram não trabalhando. Quando você percebe, aqueles sacos que estavam bem fechados começam a atrair insetos pelo mau cheiro que exalavam. Também na nossa vida, quando não damos a devida atenção aos processos pelos quais passamos com o que está no coração, vamos acumulando lixo na alma, trazendo complicações emocionais e físicas ao nosso corpo. Quando não damos a devida atenção para os processos pelos quais passamos, a gente tem uma vida totalmente desestruturada, totalmente desequilibrada. Foi como eu falei, por não dar atenção, por não entender que não era para fazer alguma coisa, as consequências vêm, as dores vêm, as lutas vêm. A gente às vezes não consegue enxergar luz no fim do túnel, porque nós não damos o devido valor aos processos que o Senhor tem para as nossas vidas. Então a gente acaba trazendo complicações para o nosso emocional. Foi o que aconteceu comigo. Fica com uma baixa autoestima, você não consegue fazer nada, não consegue ir para frente, não evolui. Até que é preciso se render aos pés do Senhor, pedir perdão pelos seus pecados, por tudo aquilo que a gente fez de errado. Aí sim, o Senhor começa a nos mudar, o Senhor começa a fazer as coisas acontecerem, as coisas fluírem em nossas vidas, as bênçãos começam a florescer a cada dia mais e mais. Continuando aqui, já no final, neste dia, ore para que o Senhor alinhe o seu coração ao dele, para que a vontade dele seja a sua. Queira sonhar os sonhos de Deus, pois eles são infinitamente maiores e melhores do que os nossos. Além disso, peça para ele limpar cada canto remoto da sua alma, a fim de que você viva intencionalmente a sua jornada de filho. Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu tive que fazer para poder hoje estar vivendo uma vida boa, tendo uma família abençoada. Então eu precisei me render aos pés do Senhor, me arrepender de tudo aquilo que estava fazendo de errado, permitindo com que pessoas me enganassem, permitindo, achando que aquela decisão que eu tomei era a decisão que me faria uma pessoa feliz. Pelo contrário, me jogou lá no fundo do poço. E aí, para você sair, para que eu saísse, para que eu pudesse voltar a enxergar uma luz no fim do túnel, eu tive que me render, eu tive que orar, eu tive que alinhar o meu coração com o coração do Senhor, tive que pedir para o Senhor colocar a vontade dele na minha, que se fosse a vontade dele fosse a minha vontade, que os sonhos dele fossem os meus sonhos, e assim foi feito. Porque é o que a palavra diz, que os sonhos de Deus são muito maiores e melhores do que nós sonhamos para nós. Então a gente acaba conquistando muito mais do que se fosse por nós mesmos, pelas nossas decisões. Então peça para Deus limpar cada cantinho da sua vida que esteja te atrapalhando,
tudo aquilo que você está vendo que não está sendo alinhado com a vontade do Senhor, que você está vendo que não está fluindo na sua vida, fale com o Senhor, peça para Ele mostrar a você se tem algo de errado. E ali o Senhor vai começar a fazer a sua vontade, a vontade dele na sua vida. Mas tem ainda uma frase que diz assim, ó: o tempo de Deus nunca está errado. Confie nele em todos os momentos. Se as coisas não acontecerem de imediato, não se entristeça, não se esmoreça, não retroceda. Confie, porque no tempo de Deus, não é no meu e nem no seu, é no tempo do Senhor que as coisas vão acontecer. Então a palavra-chave é abandonar. E a leitura bíblica está no Salmo 147. Deixe o Senhor edificar a sua vida. Deixe o Senhor reconstruir, reescrever uma nova história para você neste dia de hoje. Amém? Tenha um dia abençoado. Um beijo no seu coração, um beijo, um abraço bem carinhoso, que o Senhor Jesus possa estar tocando na sua vida, falando com você, ministrando no seu coração, e que você venha se permitir abandonar a escassez, porque o Senhor quer te ver na abundância, quer te ver vivendo na abundância. Ele tem vida plena para você e grandiosa. Amém? Fiquem com Deus, a paz do Senhor, e até amanhã para mais um devocional Café com Deus Pai.